pessoal? 레위기 4장에 나오는 속죄제에 대해서 같이 말씀을 나누겠습니다. Vamos conversar sobre o sacrifício pelos pecados, né, que aparece aqui em Levítico capítulo 4. Vamos ler Levítico capítulo 4 a partir do versículo 27. 만인 백면의 하나가 여호와의 금령 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있었다가 Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar 그 culpada, 범한 자의 깨우침을 받거든 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 그 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아 ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요 E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. 제사장은 손가락으로 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 그 피 전부를 단 밑에 쏟고 Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar, do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. 단 위에 불살 여호와께 안개를 결지니 제사장이 그를 위해 속죄한 자 그가 사함을 얻으리라. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre ao altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. 이런 이야기를 한번 해봅시다. Eu vou dar uma história aqui, vou dar um exemplo. 사람들이 한두 번 병원에 가본 경험들이 있을 겁니다. Com certeza todas as pessoas já tiveram experiência, né, de ir ao hospital uma ou duas vezes na vida. 의사를 만나서 이제 상담을 하고 검사를 하게 될 때 Então, quando vão ao hospital e encontram um médico, né, passam numa consulta ou fazem algum exame, 이야기하지 않을 겁니다. o médico nunca vai avaliar um paciente, sabe, sem nenhum conceito. 병 정세를 정확하게 파악을 하고 Com certeza, o médico, primeiramente, ele vai examinar para identificar qual é o real problema do paciente, achar a doença que ele tem, 치료를 하려고 시도를 할 겁니다. e depois de ter a certeza, né, de ter identificado sobre aquela doença, ele vai começar um tratamento. 몸이 병이 Não importa se for um paciente num estado de emergência. Se o médico não conseguiu identificar a doença da pessoa, não tem como começar um tratamento com ela. 정확하게 그 병을 알고 나면 Se souber exatamente a doença que a pessoa tem, ele consegue 어떻게 치료해야 identificar, essa doença 치료 방법을 택하게 되겠죠. é esse tipo, então precisa de tal tipo de tratamento. Assim ele pode, né, começar um tratamento. Então, antes do tratamento, primeiro é necessário fazer todo o levantamento da doença da pessoa. Acho que não existe nenhum médico que vai começar um tratamento sem saber a doença. Dessa mesma forma, 성경의 말씀을 모르면 quem não conhece a palavra da Bíblia, pessoal, o que isso vai trazer? 신앙을 하는 어떤 사람들이 Muitas pessoas que 말씀을 모르면 vivem essa vida espiritual, se não souberem da Bíblia, eles vão pensar, basta fazer assim. 하나님 받으시겠지? Eu acho que se eu fizer dessa forma, eu vou ser aceito por Deus. 좋아하는 자기 생각을 따라서 하겠죠. Então, todos irão fazer conforme o seu 성경을 pensamento. 모르는 수많은 사람들이 살아가는 모습들을 보면 Se nós vermos a forma de vida que as muitas pessoas que não sabem da Bíblia têm, 별의별 방법으로 사는 사람이 굉장히 많습니다. sabe, as pessoas vivem dos seus próprios jeitos, assim. 자기가 열심히 기도하고 Tem pessoas que dizem, se eu orar muito esforçadamente, eu vou receber a salvação. Se eu para trabalhar dedicadamente, sabe, de uma forma voluntária, eu vou para o céu. Só desculpa falar isso, mas onde na Bíblia está dizendo isso? 제가 수개월 전에 Não tem nada sobre isso na Bíblia. 총장님을 만났는데 Uma vez eu encontrei com 그분과 함께 앉아서 이렇게 긴 시간을 대화할 수 있어요. diretor e eu tive longo tempo, né, de conversa com ele. 어릴 때부터 교회를 다니셨더라고요.
e vi que ele frequentava a igreja desde pequeno, assim por décadas. 그 청장님 본인의 말로는 E ele dizia com a sua própria boca aqui, só frequentava assim 내가 나가는 교회가 있고 superficialmente. E ele disse, ó, eu tenho a minha igreja que eu frequento hoje e também tenho uma igreja que eu estou ajudando. Porque ele disse isso porque ele sabia que eu era pastor. Ele meio que já disse com antecedência, com medo de eu querer convencê-lo a vir à minha igreja. 교회라고 말하지 않습니다. Pessoal, eu nunca tento convencer ninguém a vir à nossa igreja. 저하고 대화 좀 합시다. Eu falei para ele, vamos conversar só livremente. 많은 이야기를 하는 도중에 E em meio a muita conversa que nós tivemos, 질문 같지만 eu falei, me desculpa, eu tenho uma pergunta que pode parecer um pouco inapropriada, mas eu queria fazer essa pergunta para o senhor, tudo bem? Ele falou, não, tudo bem, pode fazer. 많이 하는 질문이 있어요. E tem uma pergunta que eu sempre 우리가 utilizo, 학교다니면서 배우는 구구단 구호법인데 matemática, né, que a gente utiliza na escola. 훈련받아오는 학생들에게 테스트할 때 하는 꼭 질문이 있다 하더라고요. Dizem que o Dear Moody, ele também tinha uma pergunta que sempre fazia para os seus discípulos enquanto eles o treinavam. 더하기 빼기를 묻는데 Disseram que para os seminaristas, né, que aprendiam dele, ele perguntava sobre adição e subtração. Ele perguntava quanto que é 2 mais 3. 소위 말하는 명문대를 나온 사람들에게 Para pessoas que eram graduadas, né, que haviam tido uma boa formação, fazer uma pergunta tão simples assim é algo que fere muito o orgulho da pessoa. 수준에 맞는 질문을 해야죠. Tem que fazer uma pergunta que seja conforme o nível dela, né? 법칙을 묻든지 Se for falar sobre fórmulas químicas, 질문을 해야 안 되겠어요. tem que fazer perguntas assim que 초등학교 취급을 하니까 tenham um certo nível para pessoas com essa formação. Mas já que ele fazia perguntas muito simples, né? 그리고 뒤에 Aqueles seminaristas assim não gostavam. 찾아오는 친구들이 E aquelas pessoas que, sabe, iam até o Dear Moody para ser treinado por ele, 허락할 때 새벽 4시에 만납시다. ele falava assim, vamos nos encontrar às 4 da manhã. E ele pede para ir para o seu escritório. 아니면은 밤 Então, para poder chegar no escritório do lugar onde fica às 4 da manhã, ou a pessoa tem que vir viajando por 4 horas, por toda a madrugada, né? Ou tem que chegar ali antes das 4 da manhã. 그 시간까지 막 기다리게 하는. 그래서 이제 Então ele faz, né, a pessoa esperar até as 4 da manhã. E quando chega lá, a pergunta que ele faz é muito simples. É sobre adição e subtração. Só que eu vou elevar um pouco o nível, tá? Eu vou fazer uma pergunta de 이렇게 물었어요. multiplicação. E eu falei para aquele diretor, 손자나 손녀가 학교를 다니는 아이가 있습니까? diretor, você tem algum neto, alguma neta que esteja frequentando a escola? Ele falou que tem crianças que estão no 2 곱하기 primário. 4를 9라고 가르치면 어떡하시죠? E eu perguntei para ele, do que o senhor acharia se os professores de seu neto ou sua neta 많이 계시더라고요. ensinassem que 2 vezes 5 é 9? Ele ficou muito assim, ele ficou quieto, né? Que uma pergunta sem sentido nenhum. Como assim? Que pergunta? Ele tá me vendo como uma criança? Ele pode ter esse tipo de reação, né? 만약에 천장님의 Eu perguntei de 손자가 novo. 학교 선생님이 Vamos supor que o professor do seu neto 2를 9라고 가르치면 어떡하실랍니까? ensinasse, por exemplo, que 2 vezes 2 é 9. 좀 계시다가 E ele começou a pensar, ficou quieto. 잘못된 거죠. E no final ele respondeu, tá errado. 손자를 보내실랍니까? Então você enviaria o seu neto, continuaria enviando o seu neto nessa escola que ensina errado? 해야죠. Não, eu tenho que procurá-los e falar sobre isso. Mas e se você conversasse com eles e mesmo assim eles não te dessem atenção e continuassem a ensinar errado?
Ah, então eu vou ter que tirar o meu neto de lá, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu falei, isso, tá certo, tem que ser assim. E ele tomou um susto. 그다음에 무슨 얘기냐면 Aí depois o que eu disse para ele? 성도님이 나가는 교회에서는 어떻게 성경을 가르칩니까? 물어봤어요. Eu perguntei, a igreja que você frequenta, 성경에서 como eles ensinam sobre a Bíblia? A Bíblia diz que Jesus Cristo lavou todos os pecados do mundo. 예수를 믿으면 어렵게 된다고 돼 있는데. A Bíblia diz que não importa quem seja, pela fé é justificado. Que Jesus Cristo ele nos deu eterna redenção. 성경에서는 모든 죄를 사했다고 돼 있는데. Na Bíblia diz que todos os nossos pecados foram 그래서 예수님이 lavados 세상 죄를 가져갔다 그랬고. e que Jesus Cristo levou os pecados do mundo 거룩하게 돼 있는데 e que nós somos santificados. 교회 목사님이 그렇게 가르칩니까? Mas o seu pastor 만약에 ensina 제가 또 assim? 가르친다면 Se ele ensina que você ainda tem pecado, 4가 9로 가르치는 똑같은 거 아니냐고. não é a mesma coisa que dizer que 2 vezes 4 é 9? 성경에서는 예수님이 세상죄 다 가져갔다면 Se na Bíblia diz que Jesus Cristo lavou todos os pecados do mundo, 되지 않습니까? deve ser ensinado dessa forma. 내가 안 믿더라도 그렇게 이야기해야 되는 거 아닙니까? Por mais que eu não acredite, a igreja tem que dizer isso. 교육은 참 잘 가르치는데 Hoje em dia, as igrejas têm uma doutrina muito boa, 사상과 교리를 가르쳐야 되죠. mas eles ensinam a sua doutrina. 그렇게 많은 회개기도 해보셨죠. Então, creio que você também, o senhor também já teve muitos momentos de oração, de ter que se arrepender, não é verdade? Ele falou sim. 성경을 펴고 쭉 1시간 동안 보고만 Então, por 1 hora, eu abri a Bíblia naquele momento para ele e comecei a pregar o Evangelho. Como o nosso pecado foi remido. 제사의 말씀을 펴놓고 설명돼가면서 E eu expliquei, baseado nessas palavras que nós lemos hoje aqui no livro de Levítico. E como Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. E por último ele disse, Pastor, 믿으면 되는 거예요? eu posso acreditar nisso aí? 그러지 않습니까? Eu falei, mas é o que está escrito na Bíblia. É tão simples assim? 쉬워도 돼요? É possível assim ser tão fácil crer em Jesus? 어려워지나요? Por quê? O senhor acha que é difícil? Tem que ser difícil? A Bíblia diz 믿으라고 하지 isso. 않습니까? A Bíblia fala para você crer nisso. Que Jesus Cristo já remiu nossos pecados. Basta crer. 믿으면 되는 거죠? Então, eu posso crer, né? Ele falou, sim. Ah, então eu não tenho pecado? Como não? Você tem pecado. Não, mas calma aí, a Bíblia não tem... A Bíblia diz que não tem pecado. Pastor, você está mentindo para mim? Eu falei, não, você mesmo falou que tinha pecado agora há pouco, não é? Aí eu falei, sim, eu falei, mas... 말씀해 보니까 아니네요. Na palavra diz que não. 이 말씀을 믿으면 되는 거죠. Então eu posso acreditar nessas palavras? Eu falei, sim, pode. 기뻐하시더라고요. E ele ficou 자, muito 이걸 feliz. 잘 모르는 사람들은 As pessoas que não sabem disso 그냥 자신의 어떤 사상이나 교리를 따라가면 seguem o seu conhecimento, a sua doutrina. 힌두교에서는 어떻게 Para falar de uma forma fácil, 그들은 죄를 씻기 위해서 no hindu, como é que eles ensinam? Para eles terem os seus pecados lavados, eles falam para ir se lavar 그러면 죄가 사이신데 no Gange. E assim, o pecado é lavado, eles dizem. 말도 안 되는 소리죠. Eu também não sei direito, mas não faz sentido. 참 많은 사람이 그걸 믿고 그렇게 또 해요. Só que muitas pessoas acreditam nisso e realmente fazem 가톨릭 conforme. 교회에서는 어떻게 합니까? E na igreja católica, como é que eles ensinam? 죄를 지은 걸 신박해서 A confessar os seus pecados. Faz a pessoa confessar o pecado que ele cometeu e dizem que aquilo é o que vai levar para ter o perdão do pecado. Só se estivesse escrito na Bíblia, não tem problema fazer isso. 그렇게 기록돼 있으면 Se realmente está escrito assim na palavra de Deus, tem que ser feito dessa forma. Porém, na Bíblia não tem nada que diga dessa forma. Por isso, nas épocas primitivas, como é que a Igreja Católica fez? Eles vendiam indulgências. 믿어요, 그 사람들이. E as pessoas acreditavam naquilo. 그 Por 당시 quê? 사람은 성경을 안 보고 안 읽으니까. Porque naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia, não podiam ler a Bíblia. 당신들은 성경 못 보게 하니까.
eles não permitiam eles lerem a Bíblia. 아무것도 모르니까. Então as pessoas não tinham conhecimento nenhum, não sabiam nada sobre a Bíblia. Por isso, tudo que ensinavam para as pessoas, elas acreditavam. 성경을 없고 읽지 못한다면 Se nas épocas de hoje também não existisse a Bíblia ou não tivéssemos acesso à Bíblia, por não sabermos o que a Bíblia nos diria, nós também seguiríamos o que nos ensinasse. Mas uma coisa que realmente é muito gratificante, pessoal, eu tenho a minha Bíblia em coreano que eu estou lendo sempre. A Bíblia já está traduzida em todos os idiomas no mundo, para que qualquer pessoa possa ter acesso e ler a Bíblia, para que ao ler a Bíblia possam receber a salvação, para que recebam a remissão dos pecados, para que possam ter seus pecados lavados. Já está tudo preparado, porém, já que as pessoas de hoje realmente não querem ler a Bíblia, todas as casas, pessoal, têm Bíblia. Só que aquela Bíblia está lá na estante. Quando vai para o culto, leva a Bíblia, porém, não lê a Bíblia. Não há interesse na Bíblia. Simplesmente vão à igreja, prestam o culto, participam. Conforme o pastor pede, eles ofertam, dizimam. E aí depois é elogiado dizendo que tem uma boa vida espiritual. As pessoas só vivem assim. Pessoal, como que é a vida religiosa de hoje em dia? As pessoas escutaram na igreja que basta se arrepender para ser perdoado, então as pessoas se arrependem. Pessoal, onde na Bíblia diz que se arrepender reme o pecado? Então eu quando encontro esse tipo de pessoa eu pergunto, me desculpa dizer, mas onde na Bíblia está escrito que no momento que eu me arrependo, meu pecado é perdoado? Para que serve o arrependimento? Aí eles me questionam, então não precisa se arrepender? Onde na Bíblia está dizendo para se arrepender? Por que acreditam em palavras que não existem na Bíblia? Muitas pessoas não levam em conta realmente a palavra de Deus e acreditam. Se você tiver dom de língua, se você se arrepender, se você chorar, sabe, derramando lágrimas, coriza, então descer o Espírito Santo em você. Pessoal, as pessoas, se hoje em dia não souberem da Bíblia, não conhecerem a Bíblia, são arrastadas por essas ideias. Uma coisa muito gratificante aqui, vendo aqui nesses versículos, os versículos 27 ao 31, aqui de Levítico capítulo 4, está escrito claramente sobre a remissão dos pecados. No versículo 27, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, quando diz as coisas que o Senhor ordenou, está falando sobre os mandamentos de Deus. Ou seja, a pessoa pecou sem saber, por ignorância. Passando o tempo ele percebe, eu pequei, eu cometi um erro. Mas na lei diz que aqueles que transgridem a lei devem ter a morte. Nossa, eu pequei, eu tenho que morrer por causa disso. Então aqui fala, né? E se tornar culpada, ou se o pecado em que ela lhe caiu lhe for notificado. Então, depois que a pessoa percebe, é notificada que ela pecou, existe um método de oferta para aquele pecado. Até eu perceber que eu errei, a própria pessoa não sabe nem ao menos o porquê de ter que fazer um sacrifício.
Por isso a Bíblia fala, né, quando lhe for notificado. Em Levítico capítulo 4, está escrito o caminho exato para a remissão dos pecados. Vamos procurar um versículo na Bíblia. Êxodo capítulo 32, versículo 19. Eu vou ler a partir do versículo 18. 모세가 가로되 이는 성전가도 아니요 폐하여 부르짖는 소리도 아니라 나의 듣기는 노래하는 소리로다 하고. But he said, it is not the noise of the shout of victory, nor the noise of the cry of defeat. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. 자, 모세가 시내산에서 내려올 때에 Só quando Moisés desceu do monte Sinai, 십계명을 손에 들고 왔어. ele estava trazendo nas suas mãos as tábuas de pedra com os mandamentos que Deus havia dado. Só que chegando lá embaixo, 금송아지를 만들어. viu o povo de Israel 그게 하나님이라고 com um bezerro de ouro. 절을 하고 Eles não creram em Deus 춤을 추고 e estavam cantando e se alegrando 온전하게 섬겼다고 돼 있어. e de uma forma lasciva estavam 십계명을 servindo aquele bezerro de ouro como se fosse um Deus. 나 외에 다른 Só que Moisés vendo nos mandamentos, o que está escrito? Não servirá a outros deuses. 금송아지를 신이라고 믿고 있으니까 기가 막히잖아. Só que já que o povo de Israel estava acreditando que aquele bezerro de ouro era um Deus, pessoal, 십계명을 집어 깨트려버렸어. Moisés ele teve que quebrar aquelas tábuas de pedra. Mas não é por isso que aquilo se resolverá. Se dessa forma pudesse resolver aquele pecado cometido, não teria nenhum problema. 십계명을 갖고 내려올 때에 Naquele dia, quando Moisés desceu com os 10 mandamentos, 백성들이 3,000명이 죽음을 당합니다. 3.000 pessoas no mundo morreram naquele dia, porque não tinham métodos para a remissão de pecados. Deus havia dado as leis, porém, não tinha uma palavra sobre a remissão desses pecados. Por isso, 3.000 pessoas tiveram que morrer. 32장 30절 말씀을 한번 볼게요. Vamos ver aqui em Êxodo 32, versículo 30. 이튿날 모세가 백성에 이르되 너희가 큰 죄를 범하였도다. 내가 이제 여호와께로 올라가노니 혹 너희의 죄를 속할까 하노라 하고. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. 자, 내가 하나님 앞에 올라가는데 Ele disse: Eu estou subindo para Deus e, porventura, farei propiciação pelo teu pecado. Isso quer dizer que eles não sabiam exatamente como é feita a remissão dos pecados. Será que se eu for lá para os céus, o pecado vai ser lavado? Se eu fizer dessa forma, vai ser lavado. Se eu me dedicar dessa forma, eu vou ser remido dos meus pecados. Se não souber exatamente das regras sobre a remissão dos pecados que a Bíblia nos diz, sempre será esse tipo de questionamento. 이거는 분명하지 않는 거죠. Não é uma coisa exata. 성경 뭐라고 되어 있냐면 O que a Bíblia diz? 25장 21절을 제가 한번 읽어보겠습니다. Em Êxodo capítulo 25, 이스라엘 백성들에게 이렇게 말씀하십니다. Deus disse assim para o povo de Israel. Êxodo 25, versículo 21. 위에 얹고 내가 네게 줄 정급판을 교수에게 넣어라. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위 곧 정급궤 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 네게 명할 모든 일을 네게 이르리라.
And there I will Ali meet virei a you, ti, e de and I cima will do speak with propiciatório, you do from meio dos above dois the mercy querubins que seat, estão from sobre a between the arca do cherubim testemunho, which are on the ark falarei of the contigo testimony, acerca about de tudo o everything que which I will eu te give you ordenar para os filhos de commandments to Israel. the children of Israel. 하나님이 이스라엘 백성들에게 만나자는 장소가 있는데요. So there is a place where God Deus, said, I ele will meet the indicou um people of Israel. local com o povo para se encontrarem. When you see verse 21 and Se nós vemos 22, aqui no versículo 21 e 22, 속죄서 위에서 우리 인간을 만나기를 원합니다. he said that he wants to meet us on top ou of the seja, ark. porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás ao testemunho que te darei. He said that, Ali virei a the ti. mercy seat on top of the ark. Ou seja, Deus está falando que irá nos There's something very encontrar interesting here. 자, 속죄서를 em cima aqui do propiciatório. He said, you shall put No versículo the mercy 21 seat diz, on top porás of o the ark. propiciatório em cima da arca. 증거판을 교회 속에 넣어라 그랬어요. And in the ark E you dentro shall dela put the porás o testimony testemunho that que I eu will te give. darei. 하나님이 이스라엘 모세에게 준 율법 10계명의 돌판을 그 안에 넣으라 그 말입니다. So here it means Deus that you ordenou should para put que the se two tablets of colocasse aquelas stone that duas I gave tábuas de Moses, pedra which que 을 tinham 닫아놓고 os 그 mandamentos 위에서 de 인간을 Deus 만나겠다. descido So por you Moisés. should cover them, Ali and dentro then da arca on top of cobria that aquilo. I'll E naquele 여기서 lugar, 인간을 만날 때 Deus iria So when encontrar com o God ser meets humano. man, 죄가 Nesse encontro com o 있는 ser 인간을 humano, 어떻게 만나시느냐? how can God como Deus meet iria man encontrar um with ser humano sin? com o pecado? 율법을 10계명을 넣고 뚜껑을 닫고 그 위에서 앉아서 만나니까 So God Porém, já que aquela lei primeira foi colocada na arca e foi coberta pelo propiciatório, it means God is going to Deus está meet dizendo man que eu irei vos without encontrar sin. sem lei. He's not going to ask Não irei for questionar sin. sobre pecado 거기서 nenhum 내가 para 너를 vocês. 만나고 It's there I will Ali meet Deus you. falou que iria vir a nós. 이스라엘 자손을 위해 네게 명할 모든 일을 네게 이야기해 줄게. And there I will E ali ele speak falou: with falarei you contigo acerca de from above the tudo que eu te mercy seat. ordenar para os 하나님 filhos de Israel. 만나는 장소를 가르쳐 주셨습니다. He has taught Deus us está where nos he's indicando going o to local land. onde ele And where encontrar o was homem. that place? 하나님의 성소 안에 That was Que lugar é esse? Dentro do tabernáculo de 궤 Deus, 속에 넣고 He's going to put the onde commandments a- on the ark and then cover it with 그 the mercy 위에서 seat. Os mandamentos 내가 foram 너를 만날게. colocados dentro da arca da aliança e cobertos pelo propiciatório. Ali, sem lei, Deus está dizendo que irá nos encontrar. And I will speak to you. Ali falarei contigo. 하나님을 만나고 사는데 So when you go in there, you'll be able to meet Então, se encontrar com God. Deus, vive com Deus. 모르니까 But because they do not know Mas as how to pessoas wash não the sabem sin, sobre como se lava o I'm pecado. going to go. 혹 Ah, eu 너희 vou 죄를 pro 속할 céu. 거라. Perhaps I'll make atonement for your Pode sins. ser que ele 죄사함을 faça a 받는 propiciação 길을 pelos meus 정확하게 pecados. 모르면 If you do not Se know não how souber to exatamente wash sobre a sins, remissão dos 자기 pecados, o caminho 어른대로 para isso 자기 acontecer, 방식대로 죄를 씻으려고 하겠지요. with their own as pessoas ways, vão they querer will lavar try os seus to wash pecados their do sins. seu jeito, do seu método. 종교에서 방법이 나옵니다. That is why in different Por isso, em cada religião tem métodos diferentes. 그렇게 하면 죄가 씻겨질 거라고. And they think that if E I eles do it, ensinam, a se se fizer dessa forma, o pecado vai ser 말도 안 lavado. 되는 소리죠. and that's nonsense. Mas não faz sentido 성경에 nenhum. 다 길이 있고 말씀이 있는데 Because in the Bible, Na there Bíblia is a realmente tem way, todas there's as a word palavras, to todos wash os your caminhos sins. para 하나님의 isso. 인간의 죄를 어떻게 해결하셨는지 제 길을 알면은 If we know how E God se washed sabe our realmente sins, como Deus indicou para resolver os pecados, eles vão falar: olha, a Bíblia está dizendo isso. if you do this according Basta to fazer this, conforme a Bíblia. 그러면 너무 쉽잖아요. according Tem to uma this coisa muito ordinance. fácil. 자, 오늘 읽었더니 성경 레위기 4장에 보면 When you see Leviticus Se nós chapter vermos 4, aqui we no have read Levítico today, capítulo 이런 4 que nós 말씀 lemos 좀 hoje, 찾아볼게요. there's something like this. tem um versículo assim, vamos procurar. Levítico 4. 다시 돌아가겠습니다. Let's go back. Vamos voltar para Levítico 4. 제가 13절 말씀을 한번 읽어볼게요. I'm going to read Eu vou ler o verse versículo 13. 13. 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 금령 중 하나라도 그릇 범하여 허물이 있으나 스스로 깨달지 못하다가 Now, if the whole Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que o Senhor deve não fazer, e forem 그 culpados, 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄제로 드릴지니 그것은 해막 앞으로 끌어다가 e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda da 회중의 장로들이 congregação. 여호와 앞에서 그 수송아지 머리에 안수하고 그것을 여호와 앞에서 잡을 것이요
And the elders of the Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e será imolado o novilho 기름부음을 perante o 받은 Senhor. 제사장은 그 수송아지 피를 가지고 회막에 들어가서 Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. 그 제사장이 손가락으로 그 피를 찍어 여호와 장 앞에 7번 뿌릴 것이며 Molhará o dedo no sangue e os aspergirá 7 vezes perante o Senhor, 또 그 diante do 피로 véu. 회막 안 여호와 앞에 있는 단불에 바르고 그 피 전부를 회막 문 앞 번제단 밑에 쏟을 것이며 E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor da tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. 그 기름을 다 취하여 단 위에 불사르되 Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. 그 송아지를 속죄제의 수송아지에게 한 것 같이 할지며 제사장이 그것으로 회중을 위하여 속죄한 적 그들이 사함을 얻으리라. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, a eles serão perdoados. 자, 이 20절에 보면 Aqui no versículo 20 agora, 회중을 위하여 속죄한 적 그들이 사함을 얻는다로 되어 있습니다. aqui fala, o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. 아무리 죄를 범해도 Por mais que eu peque, 내가 죄를 범한 걸 알고 죄를 알게 되면 se eu sou notificado do pecado, se eu estou consciente de que pequei, 그대로 하면 e fazer conforme o que está escrito aqui na 죄를 palavra, 사함받으신 길이 분명히 기록되어 있습니다. está claramente escrito o caminho para receber a remissão desses 죄를 pecados. 범했을 때 용서받는 길이고 Isso aqui são 아까 읽었던 os 본문에는 caminhos de 평민이 죄를 범했을 때 죄를 속하는 이야기고 quando toda a congregação peca. No começo nós lemos sobre quando uma pessoa comum comete uma transgressão, como o pecado dela é lavado. E aqui no capítulo 제사장이 범죄하였을 때 죄를 용서받는 이야기가 기록되어 있습니다. So here it's if the anointed priest commits sin. 그리고 13절 E aqui à frente fala sobre o sacrifício pelos And this verse 13 sacerdotes, that we have né? read, when the whole congregation commits sin. 그리고 22절에서는 Agora há pouco nós lemos sobre quando toda a congregação peca. And in verse E no versículo 22 22 fala when a sobre ruler quando has committed sin. 이 레기 사장에는 príncipe ali peca, né? Como é feito um sacrifício por ele. So in Leviticus chapter Então, em 4, Levítico capítulo God 4 está writes escrito exactly exatamente how sobre the qualquer sin tipo can de be washed. 제사장이 죄를 범했을 때 sacrifício pelo pecado. Quando um 온 sacerdote 회중이 죄를 ele When the pecou, whole congregation quando toda a commits sin. congregação pecou, When the ruler quando 국민이 죄를 when the 범했을 때 common people commit sin. 제물이 다 다릅니다. They as have pessoas different comuns offerings. pecaram, né? E todos 제사장과 os 회중이 죄를 sacrifícios são 범했을 때 So when diferentes. the priest and the whole congregation commit Quando sin, o sacerdote 긁고 와서 제물을 드려야 하고 they have to take e the o bull povo without pecam, tem que blemish. trazer ali 족장이 죄를 범했을 때는 When the ruler has committed cabrito. sin, 수염소를 제물을 드려야 되고 they have Quando to take the um teeth of the sacerdote- goats. 백민이 죄를 범했을 때는 And when a common Não, quando people um commit príncipe sin, peca, tem que trazer uma cabra they have to take the 자 그래서 cow. 이 Sem 방식대로 defeito. 하면 죄가 씻겨진다. Então, se for feito dessa forma, conforme a Bíblia diz, o pecado é perdoado. 쉽잖아요. It's very É muito easy. 아 fácil. 내가 죄가 있구나. I have Ah, eu sinned. 이 tenho 죄를 pecado. 받으려면 In order for me to wash this 이 sin, Então, para receber o 방법을 perdão desse 따라가면 pecado, if I follow this, basta then seguir o que a Bíblia nos wash. diz. Who am I? 아, A 내가 quem eu sou? 생기기는 제사장처럼 생겼지만 Although I look like Ah, a eu priest, aparento ser um sacerdote, a mas common person. eu sou uma pessoa comum. 국민이면 제물이 뭐였죠? Then, if it's a common Então, se eu sou uma people, pessoa then comum, what qual que é o was the sacrifício que tem offering? sido dado por It's the mim? female 아 goat. 우리 집에 암염소가 없다. 아. Do I have any É uma goats? cabra. 송아지는 Ah, mas eu não 많은데. tenho I have a cabra. lot of cow. 그럼 Eu tenho 송아지만 muito, 가져가자. muito novilho, mas eu não tenho cabra. Because, Ah, rather mas than então eu the kid vou of the fazer um goat, sacrifício com cow is more novilho. O expensive. novilho é muito mais caro, é muito melhor. God is going to be happy Ah, Ah, about Deus it. vai gostar disso. That's his Pessoal, isso é o pensamento da própria pessoa. Deus não aceita. 당신이 원하는 걸 갖고 와요. God, we have to Deus take tem what que we levar want. para Ele aquilo que Ele quer. In our thoughts, 아니, No 말씀은 nosso not the pensamento, word of God. tem que ser 평민은 jogado fora. 암염소, If it's a common people, the Por kid of quê? the goats. 족장은 Uma pessoa 수염소. comum If it's a ruler, tem que fazer then o we have to sacrifício 제사장은 por um 수송아지, determinado animal. O sacerdote por outro determinado animal. 수송아지. the congregation Quando é toda a will congregação, determinado animal. decided. Tá tudo 그러면 decidido. 그걸 가지고 가서 하면 돼요. Then
we should take Então, that basta, into that 이 city. 제사를 conforme a 받는 Bíblia, 길을 모르는 fazer o 사람, sacrifício. But then, Mas a if pessoa they que do não not know sabe o how to caminho wash para a their remissão dos 기도하면 pecados, 되겠지. If I pray, eles then pensam, you- basta eu 봉사하면 orar, if I 되겠지. volunteer the basta eu listening, me dedicar if I mais, go to the morning devotion, 전부 다 자기 생각을 basta eu ir 따라서 no culto de madrugada, né, para orar. 성경은 그렇게 돼 Cada 있죠. acrescenta o seu pensamento, mas a Bíblia não diz isso. written clearly. De uma forma 제사를 clara, 얻는 길을 가르쳐 주셨어요. está nos dizendo como podemos receber a remissão dos pecados. So what do we have to O do? que nós devemos 내가 fazer? 누군지를 알아야 되겠죠. I have to know who am Temos que nos I. identificar, saber quem eu sou. 이렇게 말씀하셨습니다. So then that's what Por isso God Deus says. diz assim para nós. 말씀해 보면 Isaías When you see Isaiah 55, 55, 한번 찾아봅시다. let's see vamos procurar. 55장 Isaiah chapter 55. Isaías 55, 8절 9절 한번 읽어볼게요. We're gonna versículos read 7, verse 8 e 9, eu vou ler. 7절. Verse 7. 7. 악인은 그 길을 불의한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께로 나오라. 그가 늘 용서하시리라. Let the wicked forsake his Deixe o way, perverso and seu the caminho, o righteous man iníquo his seus thoughts. So pensamentos. he returned to Converte-se the ao Lord, Senhor, and he will que have se mercy compadece on him, dele, and e to our volta-se God, para o for nosso he will Deus, abundantly porque é pardon. rico em 여호와의 perdoar. 말씀에 내 생각 너희 생각과 다르면 내 길은 너희 길과 달라서 For my thoughts are Porque not os meus your thoughts, pensamentos for não são nor os are vossos your ways pensamentos, my nem ways, os vossos says the Lord. caminhos, os meus caminhos, diz o 하늘이 Senhor. 땅보다 높은 같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생은 너희 생각보다 높으니라. For as the heavens are higher Porque than assim the como earth, os so céus are my são ways mais altos do higher que a than terra, yours, assim and my são os thoughts meus than your caminhos mais thoughts. altos do que os vossos caminhos. What did the Lord say? O que Deus 악인은 diz? 그 길을 그랬어요. He said the wicked, Deixe o his way, perverso 그 seu caminho, 생각을 the unrighteous man, his o thoughts. iníquo seus Furigo. pensamentos. He said, forsake them Deixe, a 여호와께로 Bíblia diz, 돌아와라. and return E to the Lord. converta-se ao Senhor. 진정한 회개입니다. This is Isso true é o verdadeiro repentance. 우리가 해야 할 일이 arrependimento. 뭐냐? So what do we have Qual to é do? o nosso 내 trabalho? O 길과 que 내 nós devemos 생각을 fazer? 버리라. I have to forsake É my jogar ways fora o and my nosso thoughts. pensamento e o 내가 nosso caminho. 악인이라는 사실을 발견하게 된다면 If I discover No momento que I am descobrimos que the nós somos wicked, o ímpio, o perverso, then I'll not go não with 내가 them. seguiremos nosso 불의한 자를 pensamento. 내가 알게 된다면 If I know I am Se unrighteous eu man, descubro que eu sou o then iníquo, I'll forsake eu vou myself. me 내가 deixar. 옳다고 생각하는 사람은 But people who think I'm Aquela right pessoa que se 절대로 considera 자기를 correta will never forsake jamais vai 성경은 se negar. the Bible. 너는 A Bíblia 악인이야. diz You say you are wicked. 너는 que somos 불의한 자야. ímpios. You are Nós unrighteous. somos 네 길과 네 생각을 버려. You should forsake your iníquos. ways, Por your isso, thoughts. deixe o seu pensamento, deixe o seu 나와 caminho. 하나도 O 안 seu 맞아. pensamento, o seu caminho é diferente de mim, a 너무 Bíblia 차이가 diz. 많이 나. There's a huge difference. Tem uma 하늘과 diferença muito 땅만큼 grande. 차이가 Like 있어. heaven and the A earth. diferença entre céu e You have terra. to forsake Por isso them. tem que ser jogado 절대로 fora. 나하고 하나 할 수 You 없어. can never be one Sem, with me. com isso, você jamais poderá se unir comigo. That's what the Bible is A saying. Bíblia diz 사도행 isso. 2장 37절 이하절에 보면 When you see Se nós vemos em Atos 2:38, 이렇게 27, it 말씀하셨어요. says like this. Diz assim, 회개하고 Repent 세례를 받고 arrependei-vos 제삼을 얻어라. e cada um seja batizado 그리하면 the forgiveness of 성령을 sins. 선물을 받는다 그랬어요. para a And then remissão dos you'll be pecados e recebereis o dom do Espírito 회개가 Santo. 뭡니까? What is O que é repentance? 내 arrependimento? 잘못을 뉘우쳐 돌아가는 것입니다. It is for me to realize my É sin eu and go back. voltar. 뭐가 잘못됐나요? What are we Então, o que wrong? está errado para eu voltar? 하나님을 두지 않는 게 잘못이죠. So not having God Não in ter my posto heart, Deus no that's coração. wrong. Isso 내 foi o erro. 마음에 사단의 영을 받아들여서 I have received the spirit Aceitei o of Satan espírito in de my heart, Satanás no 생각의 meu 지배를 coração 사로 이것이 잘못이에요. and I'm being e dominated viver by conforme Satan. o meu 여기서 우리 pensamento. 마음을 Isso é So errado. repent from A Bíblia está that, falando, se arrependa disso. 사단의 세계에서 from the word of Da Satan, onde? Satan. Do mundo de Satanás para o mundo de 내 Deus. 중심의 세계에서 from where I was being Daquele centered, mundo onde eu sou o centro. 돌아가라. to have the center of, A Bíblia está falando, of my volte heart. para o mundo onde a 하나님으로 palavra é o 만들어진 centro. 피조물이기 때문에 Because we are being Porque nós somos created by God. criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Because we are the creature, we Então should Deus está return falando para back nós to the voltarmos para a territory sua of God. área, 내 para 마음에 o seu 나를 território. 세우고 사는 이걸 버리고 So forsake Então, the life viver of being, estabelecendo 내 established. 안에 assim, tem que 말씀을 jogar essa 세운 vida 이것이 fora. 신앙인데 So now don't, E estabelecer a palavra de Deus. Isso é vida establish the espiritual. word of God. 하나님이 우리에게 원하는 게 뭡니까? And what does God want from me? O que Deus deseja de nós? From us? He said, don't come with Ele your não thoughts. pediu para nós levarmos o nosso pensamento. Ele falou para jogar fora. Forsake your thoughts. Deixe o seu 하늘과 pensamento. 땅만큼 차이가 있다. Because the difference is like heaven Existe and uma the earth. diferença entre o céu e a terra. 자체가 죄입니다. Following after your own thought itself is sin. Se você seguir um pouco o seu pensamento, isso em si já é pecado. Em Romanos 6, versículo 23, The wages of sin is death. diz que o salário do pecado é a morte. Não importa qual pecado. In the law, 죄는 Para commandment of Deus. 무조건 God, 사망입니다. sin is
death. 이거는 울어도 안 Pecado é 되고 morte. Even crying cannot 회개도 solve Não 안 it. existe 되고 Repenting cannot ah, solve it. choro, não existe arrependimento, não existe qualquer método para resolver 이 isso. 죄가 해결하려면 In order for you to wash Para this, resolver o pecado, 반드시 사망의 값이 지불돼야만 한다. the wages of tem que death. ser pago por 내가 morte. 죄 때문에 죽을 수는 있겠죠. So I can die because Eu of posso my até sin. morrer por 내가 causa do 죽으면 pecado, 끝인데. mas But if I die, that's se the eu end. morro, acaba. 죽으면 내가 지옥 가는데. If I die, I go to 그래서 hell. 하나님 Então eu 나를 vou morrer, eu vou pro 살리기 inferno. 위해서 Because God wanted Por to isso, save Deus, me. para me dar 누군가가 vida, 내 대신에 죄를 속해준 속죄물이 필요하다. 그 말이야. There is a foi offering. necessário um The offering is sacrifício, needed né, para que to uma wash oferta my para que sin. eu 여기 이스라엘 pudesse 백성들을 ser salvo por 이런 ela. 제물로 네 죄를 씻으라고 했던 것처럼 Just like God Assim told como people para o of Israel povo who de Israel foi committed sin dito, to wash their sins in por this meio way. desses sacrifícios, seu pecado será lavado. Here, 족장이 ponto em 죄를 comum aqui 범하였다가 when the ruler É committed que, por sin, exemplo, 그 quando 죄의 ali 깨우침을 받거든 when it 그랬습니다. comes to his o líder da knowledge, congregação 그 peca, 범한 né, e 죄를 ele for 인하여 이래 됐습니다. because of the sin that he has committed. 회중도 마찬가지고 alertado, quando ele percebe, né, ele é despertado de que pecou. 평민도 마찬가지고 And also Quando o for the common sacerdote people. também, a mesma coisa. E também a pessoa comum também. So if they have committed sin and it Quando a comes to their pessoa 자, 여기서 knowledge, ela for 모든 notificada, quando ela 사람의 죄를 percebeu 씻는 que pecou. 방법과 길을 준 건 사실이지만 so it is true that God has Sim, given é them certo ways que to wash their existem sins. diferenças no sacrifício dado, 범한 죄를 사함받는 일입니다. But then this is what mas they have todos committed. eles são 자, sacrifícios 레위기 para 4장 remissão 말씀을 de 잠시 pecados. 한번 볼게요. We are going to look at Vamos voltar para Levítico capítulo 4. 3절에 보면 When you see verse 3, 만일 versículo 기름 부음을 3. 받은 제사장이 범죄하여 백성으로 죄를 입게 하였으면 그랬습니다. if the anointed Que fala, priest se o sacerdote ungido sins, pecar bringing para guilt escândalo on do the povo, people, then let him oferecerá pelo offer seu to the pecado Lord. um 그 novilho sem 범한 죄를 defeito. 인하여 흠 없는 수송아지로 속죄 제물을 삼아 여호와께 드릴지니 돼 있죠. For his Que fala, sins, se o which he has sacerdote sinned, a ungido young bull without blemish Pecar as a para sin escândalo do offering. povo, Então, oferecerá que pelo seu pecado um He says, novilho the sem sin defeito. he has committed. 치연죄를 말하죠. So the sin he has committed. 자, 그다음에 온 회중의 부분에도 보면은 When you also see the part for the Então, whole se nós vemos 뭐라고 também, congregation, 기록되어 here 있냐면요. it's written, 여기도 que fala 똑같이 sobre 범한 죄. toda a congregação, written in the same way, Aqui também the fala sin sobre he has committed. é o pecado cometido. 찾아드릴까요? Should I Vou find it? procurar para vocês. 읽어볼게요. I'm gonna read Vou ler. 14절 verse 14. Versículo 그 14. 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄주로 드릴지니 When the sin which he have E o committed pecado que becomes cometeram for known, notório. the shall offer a young bull. Então a 그 coletividade 범한 trará um 죄를- novilho. So the sin he has committed. 족장도 보니까 Quando o pecado, né, que cometeram for 여기도 notório. 23절에 In verse 23, 그 범한 죄의 No versículo 깨우침을 23, 받거든 if his sin which he has Ou se o committed pecado que ela comes caiu lhe to for his notificado. knowledge. 평민도 보니까 When you see the common people, 뭐라 되어 Também 있냐면 para uma pessoa 28절에 comum. in verse 28, No versículo 그 28. 범한 죄의 깨우침을 받거든 if his sins which he has committed comes to his Ou se o knowledge. pecado em que ela caiu lhe for notificado. So here it talks about the Tudo sin they isso, have né, 이 tem um 죄를 ponto em committed. comum. 씻음 Todos 받고 돌아가서 pecaram. 또 죄를 지으면 So if they have committed sin and E they se, wash após this eles sin serem and return remidos back desse to pecado, commit sin voltarem a again, pecar, 이건 또이 방법 또 죄를 씻어야 되겠다. they have to wash their sins novamente again por with essa this metodologia method. devem 범할 lavar seus 때마다 pecados. 이 방법으로 죄를 씻어야 So 된다. anytime they commit sin, they Sempre have to que use this method to pecarem, wash tem their que sins. utilizar esse 지은 método. 죄를 씻는 규례였습니다. So this was the regulation Essa to wash the 레위기 sins they 4장에 have committed in É a Leviticus regra chapter para 4. remir os 평민의 죄를 pecados. Em 범했다고 Levítico capítulo 깨우침을 받게 4. 될 때 So when the common person commits Quando sins and uma it comes pessoa to his comum da knowledge, congregação ali 죄를 씻는 peca e 규례가 ela 분명하게 é 기록돼 notificada there desse is pecado. the way Aqui for fala them to exatamente wash de their como sins. ela 그 tem 사람이 que 죄를 ser 범을 깨닫게 remida 되거든. desse So when pecado. it comes to his No knowledge, momento que ela percebe, 없는 ela foi 걸 구워서 notificada 이 que ela 방법을 pecou. 하면 돼요. so they have to take the goats Basta without ela trazer a blemish sua and do oferta that. e matar ela, conforme está So escrito whether he aqui. complains 막 화를 내면 or 하든지 he's in anger, Pode fazer, 기분 좋아서 or 하든지. he's sabe, happy sem to do interesse it. nenhum, 내 pode 죄가 fazer 씻길 수 있구나. Now bravo, my sin can be Ou washed. Let me hurry com up and do it. felicidade. Nossa, eu vou ter meus pecados lavados. The person Ou não is importa, very você vai angry, bravo. complaining. 약속대로 하면 If just he Não does importa according como, to mas this se for promise, feito 하나님의 약속이기 conforme essa 때문에. promessa, it's the promise já of que é a God. promessa 이 de 죄는 Deus, 반드시 해결됩니다. That sin esse pecado will com surely be certeza washed. é remido. 시험을 칠 때 When you're taking an Quando nós exam, prestamos 이게 uma prova, 답안지를 쓰는데 when you're writing answer, 기도하고 temos que escolher a resposta. pray and write. Tem pessoas que oram para responder. 글자 쓰면 짝대기 쫙 If 긋거든요. you write something that's not what's the Porém, answer, se then dá uma you're resposta wrong. diferente da resposta correta, Friend. 갑자기 é zero. 승사님 And all of a sudden raises his hand. Aí o and colega says, se levanta, 뭐예요? professor, What's this? o 거기를 que é 또 아직도 isso? 앞에 친구 답안지를 보는 거야.
E nesse jeito, né, ele se levanta da carteira e só para dar uma colada assim no colega da frente. É a questão 1 é a resposta 3. 컨닝하고 써도 Even though he checked on other person's paper, 선생님이 모르면 if the teacher doesn't find out, Se essa é a resposta certa e o professor não sabe que ele sabe colou, 이 ele 답이 vai dar ali 정답이를 um 믿습니다. I ok. believe this is the right answer. 근데 틀린다 벌써면 Você colou, mas colocou a resposta certa. Mas imagina se você fala, Senhor, né, orando, Senhor, eu creio que isso aqui é a resposta certa, eu vou, sabe, eu acredito, eu confio que essa é a resposta certa, e você circula um círculo perfeito, muito bonito. Mas se não for a resposta certa, aquilo é um X. Let's say I wrote and then you cannot even see it's Só like que se você escreve assim sem interesse nenhum, como se estivesse dormindo, mas se acerta a resposta certa, o professor vai te dar um ok, 맞지요? right? tá certo? That's how Vida espiritual é assim também. What does the O que a palavra 여기 죄 diz? 씻는 길이 있네. Oh, there's a way for me to wash my 이 sins. 방법대로 하면 Aqui 되겠네. tem If I do o according método to this, para 그러면 o pecado, basta eu 방법대로 fazer 하면 conforme 제가 esse 씻기는 jeito. 거예요. you do this, Ah, then então your o pecado sins é are 기분과 lavado. 상관없어요. 이거는. without it has Independente nothing to do do with nosso our 감정과 método, do 상관없어요. nossa emoção, do 그러면 nosso sentimento. 제사장이 전부 다 알아서 해요. And if I bring A it, partir and desse then momento, o the sacerdote faz priest will tudo, take care sabe, of it. 죄를 안에서 sozinho. 넘겨주고 나면 So if I lay my hands on it and then sins 제사장이 transfer, 염소를 잡고 피를 발라가지고 and then the 받아가지고 priest is going to kill and then take the 그 blood. 피를 번제물에 뿔에 바르고 It's going to put it on the horns Se of ele the traz aquele animal sem defeito, o sacerdote coloca ali a sua mão sobre aquele animal, pega aquele sangue e passa o sangue ali no altar. 제사를 드리면 and then he's going to burn them. 그거 다 불타고 났을 때 And after it's been burnt, E 제사장이 quando 그 친구를 tudo aquilo é 보고 queimado, por último, o sacerdote vê aquilo the sins are washed. e ele fala, olha, o teu pecado foi lavado. 근데 여기 Então o 왜 pecado foi lavado. 뿔에 발라라 했냐? But then why do we have Mas to por put que a it Bíblia on the fala para horns também of the passar o altar? sangue ali nos There chifres? is a reason. Deve ter algum motivo para isso. We're going to look at the reason Vamos procurar. 성경 in the Bible. Na Bíblia, 17장 11절 Levítico capítulo Let's look at 17, versículo Leviticus, 11. 17 verse 1. 육체의 생명 피에 있음이라 내가 이 피를 너희에게 주어 단에 뿌려 너희 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Verse 11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon Porque the a altar to vida make an atonement for your Da souls. carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da So God vida. has given us blood to Deus wash 이 our sins. 피가 죄를 Deu o sangue para 속한다고 fazer It is a the remissão blood dos that pecados. washes, E a that Bíblia makes an fala que o atonement. sangue vai fazer a remissão dos In pecados. Leviticus chapter Em Levítico 4, capítulo 제사장을 4, 위해서는 수송아지 피를 이야기하셨고 so in Leviticus for the priest, it talked about the para o bull, sacerdote 번제제물 foi 위해서도 falado 수송아지 sobre and 피였고 for the whole ah, congregation o was sangue the de bull. boi. 적당한 수염소의 And the 피였고 ruler was the kid of the goat, which is a male. 백미는 암염소의 피였고 E And para uma for pessoa common comum, people was the de um goat's cabrito. female goat. 그러면 우리 죄로 해서 무슨 de uma 피를 cabra, né, 줬을까요? sem defeito. For our Então, sins, para o nosso what pecado, que kind of sangue foi dado? offering did 구약 God give? 시대 이들이 죄를 지을 때 이런 짐승의 피로 죄를 씻으라 했는데 Because God said No Antigo for these Testamento sins fala in que the para Old lavar o pecado Testament, precisam de 우리 tais animais, mas 우리 인류 인간의 죄로 해서 무슨 피를 줬을까요? then what about the para a whole people, whole humanidade, que generation? sangue foi 바로 necessário? 예수님의 피를 주셨습니다. God has given O us the sangue blood of de Jesus. 그 Jesus. 예수님이 십자가에 죽으시면 그 피가 우리 죄를 속했다고 돼 있어요. So through the death of Jesus on the Diz cross, que it pelo sangue de redeemed Jesus us. Cristo derramado, nosso Por isso- pecado foi remido. 그 성경 구절로 Let's 들어가겠습니다. go to Hebrews Vamos chapter voltar 9, para Hebreus capítulo 9, 12절을 읽겠습니다. versículo verse 11. 11 and 12. 제가 읽겠습니다. I'm gonna Hebreus read. capítulo 9, versículo 11. Eu vou ler. Did you find? 그리스도께서 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 곧 이창에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 But Christ came Quando, as a high porém, priest of veio the Cristo things como of sumo God, sacerdote dos greater bens and já better realizados than mediante o the maior e mais hands, perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, 염소와 não 소한 dessa 피로 criação. 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 샀다 한 번에 성소에 들어가셨느니라.
not with the blood of não goats por and meio de cows, sangue but de with his bodes own nem de blood, bezerros, he mas entered pelo the seu most próprio holy place sangue, for entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, 예수 tendo obtido a 당신의 그 eterna 영원한 redenção. 속죄를 이뤘다고 돼 있어요. So here it says that A Bíblia Jesus fala with que his own Jesus blood Cristo, 땅에 ele 속한 성 하늘나라의 성소에 deu 들어가서 eterna So he redenção did a not nós, go e to após the isso ele foi tabernacle para o on reino earth, de but Deus. in heaven. 우리 죄를 영원히 씻었다. He has washed our sins Ali no perfectly. tabernáculo celeste, ele lavou 구약시대는 para sempre 땅의 nossos 성소에 pecados. Because in the olden No Antigo days, it was the Testamento, o tabernacle on sacrifício earth. era 인류의 feito 영원한 na terra, 속죄를 위해서는 하나님의 하늘나라 성소에 들어가서 But for the mas para o mankind pecado of da the golden humanidade, age, he entered Jesus into the Cristo entrou no tabernacle 예수의 tabernáculo 당신의 피로 with his eterno. own blood. 영원한 E 속죄를 pelo seu 이뤘다. próprio sangue, Jesus Cristo nos deu a eterna redenção. 속죄제. And this Isso is que é a the oferta pelo 지금 pecado. 얘기하겠습니다. Até aqui, 감사합니다. obrigado.